Olá, meus amigos, está no ar o Visão Geral de hoje. Tá tudo bem por aí, não é? Que ótimo, hein? Por aqui sempre ótimo, sempre ótimo. Hoje, mais uma entrevista sensacional para você que acompanha o nosso programa diariamente. Meu amigo, visto que nossa vida começa e termina com a necessidade de afeto e cuidados, não seria sensato praticarmos a compaixão e o amor ao próximo enquanto podemos? Converso com o Dr. Júlio Ballerini, juiz de direito e professor, que me dá a honra da visita aqui no nosso Visão Geral. Tudo bem, doutor? Tudo bem, satisfação. Prazer é todo meu, hein, doutor? Que bom recebê-lo aqui, viu? Amor e carinho a gente tem que dar sempre para as pessoas, né? Com certeza, com certeza. Qualquer situação, né? Qualquer situação. E hoje, pelo direito, quando você dá carinho, afeto, amor, você se torna família. Isso, muito legal, muito interessante. E tem uma coisa que eu sempre falo, sabe, doutor? Sobretudo nesse final de anos, né, nesses finais de anos e tal, que eu acho que é a oportunidade para as pessoas jogarem fora todo aquele rancor, né? Um tem que perdoar o outro e tal, e abraçar demais, demais, demais as pessoas que a gente ama, porque um dia a gente vai dar tudo por um abraço e não vai poder mais, né? Essa é a grande verdade. Esta é a grande verdade. Muito bem. Dr. Júlio Ballerini, juiz de direito, professor da Vida, Formação e Saúde da Escola de Direito da Unital Faculdade. Doutor, nós vamos falar sobre alienação parental hoje, né? Vamos falar muito sobre isso, quero entender exatamente como é que a coisa funciona, mas antes, o doutor está atuando como juiz de direito? Eu estou à disposição da presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né? Eu já estou chegando no tempo da aposentadoria, né? Tá. Espero que eu não tenha que trabalhar até os 100 anos, espero conseguir chegar já nessa fase. Já seu direito é adquirido. O que o senhor achou do Moro aceitar o cargo de ministro? Olha, eu acho que o simbolismo, o simbólico por trás disso nos diz muito, porque um ícone na luta contra a corrupção indica um sinal muito positivo para a sociedade de um modo geral. Ah, que legal, gostei demais da sua resposta aí, viu, doutor? Doutor Júlio, antes, para que todo mundo entenda, alienação parental, eu gostaria que o senhor explicasse o que é e por que, de onde surgiu esse termo? Na verdade, o que nós temos é que esse termo vem da psicologia para o direito, para o mundo do direito. Nos anos de 1980, 1990, um psiquiatra norte-americano, Gardner, ele começou a perceber que certas pessoas tinham falsas memórias. O que são falsas memórias? A pessoa não vivenciou certas coisas, mas foi desde pequena condicionada a acreditar em certas coisas. E aí começou-se a descobrir que isto ocorria na infância, quando alguém plantava falsas memórias na infância daquela criança. Seja denegrindo a imagem de um genitor, seja dizendo que certas brigas aconteceram quando não aconteceram. Sim. E a criança não viu, mas ela foi levada a acreditar naquilo desde pequena. Um reflexo condicionado, quase que pavloviano. Entendi. Né? E isto se chamou síndrome da alienação parental. É doença? No começo, chegou-se à conclusão de que seria, sim, uma doença experimentada pela criança que vivenciou essa situação e depois vai se tornando adulta e vai tendo aquela cristalização daquela imagem falsa que não ocorreu. No ano passado, a ONU resolveu classificar também como doença a pessoa que pratica a alienação. Então, aquele pai, aquela mãe que desabona a imagem do outro, também vem pela ONU sendo reconhecido como uma pessoa doente, que precisa de tratamento. Eu costumo dizer, aliás, não só dizer como ouvir também, que uma mentira contada insistentemente, ela acaba se tornando uma verdade, né? A pessoa acaba acreditando muito naquilo. Essa é uma filosofia, uma frase cunhada por Joseph Goebbels, o primeiro-ministro da propaganda de Hitler. Eles usavam isso, isso é uma tática nazista empregada, isso aconteceu de verdade. O pai da propaganda, que dizem, né, Goebbels que cunhou essa expressão. De tanto repetir uma mentira, ela se tornará uma verdade. A alienação parental, ela está ligada a esse conceito. Porque, vamos imaginar, a gente sempre imagina a mãe. Por quê? Porque sempre a mãe está com a criança e o pai não está. 99% dos casos é isso. Uma mãe que fala que apanhava todos os dias do pai, quando ela nunca apanhou. A criança vai crescer acreditando
repetidas vezes aquela verdade, que ela vai sonhar, vai acreditar que viu o pai batendo na mãe. A gente imagina, né, que de repente a coisa possa ser tão simples a ponto, por exemplo, de alguém chegar para essa criança e falar, vem cá, olha, você sempre ouviu da sua mamãe ou do seu papai isso, mas não é nada disso. Quer dizer, mas é aquela história, né, aquilo foi o tempo todo cunhado, o tempo todo falado, e de repente aquilo ficou já incrustado no pensamento da pessoa, que é difícil sair. E é uma questão da influência. Uma coisa é a mãe dizer para o filho, outra coisa é um tio distante, um primo distante dizer que a mãe não está com a verdade. Perfeito. A criança tenderá a acreditar em quem? Claro. Obviamente que na mãe. Então, isso é alienação parental. Isso é alienação parental e há que se tomar um cuidado muito grande, porque a gente pensa que é só o outro genitor que pode cometê-la. Não é. O alienador, porque nós temos o alienador, que é quem pratica a prática da alienação, da falsa lembrança, o alienador. O alienado é o pai, o genitor que foi vítima da falsa notícia. Né? A gente tende a acreditar que o alienador será apenas o pai ou a mãe, a pessoa que está com a criança. Não é. Pela lei, é qualquer familiar, incluindo os avós. Tem que ser familiar. Tios. Até para ser parental, né? Não. Não? Não, olha a ilusão. Porque a lei ela é clara. Qualquer pessoa que tenha criança sob sua guarda e sua autoridade. Um diretor de escola, um professor. Houve um problema recente de um professor dizer em sala de aula, olha, quem vota no candidato A é um imbecil. E a criança fala, pera lá, meu pai vota no candidato A. Meu pai é um imbecil. Meu pai é um imbecil. Isso, teoricamente, é ato de alienação parental praticado por um professor que estava naquele momento com a criança sob sua guarda, desqualificando a família. Coisa interessante que a primeira ideia que me vinha quando se falava em alienação parental era algo assim, olha, é uma criança e sempre envolvendo um divórcio, sempre envolvendo uma separação e sempre com a criança. Agora você me dá um exemplo que cabe e que na verdade não tem nada a ver com uma separação. Exatamente. E é o que eu coloco, eu sempre brinco com os meus alunos em sala de aula, o mundo é um lugar perigoso para se viver. O número de leis que nós temos hoje no Brasil são mais de 20 mil leis vigentes. A gente corre o risco de acordar de manhã e estar violando uma lei sem nem saber. Olha, isso é verdade. É verdade, o mundo é um lugar perigoso. Qual que é a proximidade, saindo da família, qual que é a proximidade da alienação parental e do bullying? Veja bem, o bullying é o ato de violência psicológica que qualquer pessoa pratica com outra pessoa no ambiente escolar, né? Então, por exemplo, aquela campanha de desqualificação do menor, a alienação é a desqualificação do pai junto ao menor. O bullying é a desqualificação do menor no meio social em que ele está inserido. Perfeito. Então, há uma diferença conceitual aí. As escolas têm que estar preparadas, muito bem preparadas, porque isso gera problemas jurídicos consistentes. Tivemos um caso recente agora de uma igreja, se não me falha a memória, adventista. O que acontecia? A regra no colégio era manter o cabelo curto, cortado curto. A criança teve um problema de saúde, os pais fizeram uma promessa de que o filho iria ficar 1 ano sem cortar o cabelo. A criança começou a receber advertências de que deveria cortar o cabelo. E os outros colegas começaram a se distanciar dela por causa do cabelo comprido. Isso gerou uma ação da escola contra os pais, uma ação dos pais contra a escola e uma ação do Ministério Público contra todos. Olha só. Doutor Júlio Ballerini. Doutor, ainda com respeito ao bullying, quando o bullying evidencia uma realidade, ainda assim é bullying? Por exemplo, não sei se o senhor percebeu, eu tenho um nariz meio grande, né? Dizem que o árabe, quando tem nariz grande, é porque o ar é grátis, né? Mas, por exemplo, narigudo, e eu sou mesmo, é bullying assim mesmo? Olha, o que a gente tem que ver no bullying é o seguinte, uma coisa é o espaço da brincadeira de mau gosto, daquilo que é até consentido, né? Eu sou magrinho na minha casa, então as pessoas me chamam de cheinho e tal, mas é uma coisa consentida. Aí não há, há até um certo carinho na brincadeira, né?
Agora, quando a gente pega uma característica física que a pessoa tenha e utilize aquilo como arma, vê que a pessoa está incomodada, vê que a pessoa está se sentindo agravada e a partir dali começa a prevalecer daquilo para deixar a pessoa psicologicamente abalada, aí a questão vira burra. Muito bem. E com respeito à alienação parental, o senhor falou que estudou-se que de repente poderia ser, aventou-se que poderia ser uma doença, mas já está definido, não é doença. Não, veja bem, pela ONU, desde meados de 1990, entre a década de 90 e 2000, foi classificado no DSM, né, que é o Guia de Saúde, foi diagnosticada a alienação da criança como doença. Agora, o ano passado, a ONU, não o DSM, mas a ONU, a Organização Mundial de Saúde, o órgão dela da ONU, classificou também o alienador como pessoa doente, como pessoa passível de tratamento num consultório psiquiátrico ou psicológico. E qual que é a pena para o alienador? Qual que é a pena para quem pratica? Veja bem, aí a sua questão é bem ampla, eu vou tentar respondê-la do modo mais fácil. Para o direito, você pode sofrer 3 tipos de consequência. Consequências penais, quando você pratica um crime. Consequências civis, indenizações, quando você pratica um ilícito civil. E às vezes no âmbito profissional, quando você viola uma norma profissional, você sofre uma pena administrativa. Né? Por exemplo, a perda do cargo, uma advertência, enfim. Perfeito. No caso, a alienação não gera consequências administrativas diretamente. Apenas indiretamente, por exemplo, numa escola pública, um diretor de colégio pode ser punido no âmbito disciplinar. Agora, crime e indenização. Vamos lá. A alienação parental, ela foi desenvolvida, ela é disciplinada pela legislação civil. Ela pode gerar, no caso, uma indenização por dano moral. O pai que é ofendido por uma calúnia, ele pode processar aquela mãe para obter dela uma indenização por dano moral, provando que ela está fazendo uma calúnia através da alienação parental. Segundo lugar, há consequências no âmbito da vara de família. O alienador pode ser advertido, os horários de visitas podem ser alterados, ampliados para possibilitar que o alienado fique mais tempo. Em casos mais graves, pode haver até a suspensão do poder familiar do alienado sobre a criança, pode haver a inversão ou compartilhamento de guarda e pode haver pagamento de multa. A dúvida que se tem hoje é no crime. Porque a lei falava no artigo 200, ela ia modificar o artigo 236 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e iria considerar o crime de alienação parental. Esta medida foi vetada pela então presidente Dilma Rousseff e não se tornou em crime a alienação parental. Mas há desembargadores no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cito aí o desembargador Caetano Lagastra, que fala o seguinte: olha, não nos esqueçamos que se aquela alienação provocar um terror psicológico tal que equivale à tortura, isso pode ser qualificado como crime hediondo de tortura. Olha aí. Crime hediondo. E aí as penas são graves e o regime de cumprimento de pena é fechado, cadeia. Perfeito. Mas em casos Agora, gravíssimos. doutor, por exemplo, a criança mora com a mãe. Normalmente a mãe seria o alienador, tá certo? Exatamente. Mas nas visitas periódicas normais, o pai faz esse papel. Isso aí também é uma alienação parental. Obviamente. Qualquer campanha, veja bem, a lei ela não define claramente. A alienação parental é 2 pontos. A lei, muito ao contrário, ela define algumas condutas que podem ser alienação parental. Entendi. Mas não esgota. Nós dizemos, não é interpretação restrita, é interpretação ampla. Aquilo é um exemplo. Quais são os exemplos? Campanha de desqualificação moral. Ah, seu pai é um desregrado, seu pai é um inconsequente. Campanha difamatória, difamar, dar má fama, falar que a pessoa cometeu um crime falsamente. Dificultar as visitas. O pai também que chega sistematicamente atrasado para devolver sistematicamente mais tarde, está atrapalhando as visitas normais. Então vale para os dois lados. A minha avó, lá em Minas Gerais, falava, o risco que corre o pau, corre o machado. Não é verdade? Exatamente. O vento que venta lá, o vento que venta cá. Exatamente. E é uma via de mão dupla. Sim. Pode ser que ambos estejam praticando alienação parental. Perfeito. Ambos serão punidos. Perfeito. E agora,
como provar? A prova é um meio muito difícil, porque todo relacionamento, o fim de qualquer relacionamento é um fato que deixa sequelas. Sim. Sequelas. E a base da alienação parental está nessa mágoa do desfazimento de um lar. Quem deu culpa ao desfazimento? Muito difícil detectar. Geralmente a gente fala que culpa é recíproca. Recíproca, exatamente. Os dois vão levando ao desgaste. Na alienação parental, a coisa também é muito difícil detectar se quem nasceu primeiro foi o ovo ou foi a galinha. Perfeito. Quem é que começou aquela campanha. Mas vamos ver. Há algumas coisas que podem ser feitas. Por exemplo, gravação. Eu posso gravar uma conversa minha com meu filho, ou posso gravar uma conversa telefônica com a mãe do filho, e ali ela falar, olha, se você não pagar uma viagem para Disney, eu vou falar para o menino que você não quer pagar pensão e tal. Pronto, uma alienação comprovada. Eu não posso usar, isso é uma gravação isso clandestina. Que eu queria saber, mas você pode usar isso como prova? Vamos explicar bem, porque isso gera uma certa dúvida. O que ocorre? Eu não posso fazer captação clandestina. Então, Alberto, eu chego aqui, deixo meu celular gravando, falo, vou tomar uma água. E aí você fala, mas que entrevistador chato que eu arrumei na tarde de hoje. Aí eu venho, captei clandestinamente e falei, olha, está me difamando. Isso é uma prova ilícita. Agora, na medida em que nós dois estamos conversando e eu estou gravando a minha própria conversa, se eu divulgá-la na internet sem finalidade nenhuma, com o fim de difamar o outro, eu posso ser punido, inclusive em sede indenizatória. Perfeito. Mas eu posso usar a minha intimidade interagindo com a sua intimidade, nossa conversa, ela pode ser usada como meio de prova em juízo, ainda mais sob sigilo de justiça, que é o caso da vara de família. Entendi. Muito legal. Como é bom conversar com gente inteligente, né, gente? Imagina. Conversando com o doutor Júlio Ballerini, ele que é juiz de direito, professor, estamos falando sobre alienação parental. E eu vou ao intervalo rapidinho, na volta a gente continua com esse assunto, tá bom? Aguarde um instante só. Voltamos aqui com o doutor Júlio Ballerini no nosso Visão Geral de hoje. Doutor que é juiz de direito, professor, estamos falando sobre alienação parental. E, doutor, é mais comum que haja esse tipo de problema nas separações litigiosas ou as amigáveis também? Olha, estatisticamente, é óbvio que quando você tem uma separação consensual, a mágoa já foi meio que diluída, a coisa já está menos candente, é mais difícil ocorrer um ato de alienação parental. Agora, quando a coisa é feita a fórceps, quando a coisa é feita à força, de modo litigioso, onde se levam testemunhas para falar mal de ambos, é óbvio que esse cadinho, ele é mais propício a desandar do que no campo da separação consensual, né? Por isso que eu sempre digo, né, para as pessoas que, a gente tem a oportunidade de falar, pessoas que estão separadas, que estão divorciadas, é sempre importante que o cônjuge fale bem do outro cônjuge, porque se tem coisas que você jamais deixará de ser na sua vida, é pai, você jamais deixará de ser mãe, né? Então é importante para que a coisa sempre viva dentro de uma certa harmonia. E o que é um estatuto da criança? Quais leis, por exemplo, há que são aplicadas efetivamente para tentar evitar esse tipo de coisa? Na verdade, é o Código Civil, a lei da alienação parental, ela foi inserida no Código Civil, e com algumas referências ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas, basicamente, aí nós temos a lei da alienação parental, que se englobou a legislação civil. O ECA, ele faz referências genéricas aos atos de alienação. Tá. Tanto que, quando se tentou criminalizar, seria para criar um crime novo dentro do Estatuto, que era o artigo 236, que foi vetado pelo então presidente da República. Então, quando um dos cônjuges, por exemplo, o pai, vamos imaginar, se sentir prejudicado, achando que a mãe está fazendo esse tipo de coisa e tal, ele tem que procurar pela polícia, vai lá, faz o boletim de ocorrência, tudo assim que funciona? Olha, o que a gente sempre aconselha é que, em primeiro lugar, como você pontuou, vamos pensar nos filhos. Tá. É caso de eu procurar movimentar a máquina policial, isso vai agravar, isso vai resolver o problema? Só em casos mais graves, onde a gente não consegue resolver pelo diálogo, é que a gente vai partir para uma medida
policial, para uma medida judicial. Segundo passo, consultar um advogado. Não tem condição de consultar um advogado? Procure a Defensoria Pública. Ela está lá, ela tem bons profissionais no seu quadro. E obtenha, veja bem o que está acontecendo para ver se aquilo se qualifica ou não se qualifica. Terceiro lugar, procure provas. Faça essas gravações. Se for o caso, leve a criança para um psicólogo particular para que ela faça uma sessão lá, o psicólogo emita um laudo demonstrando que há indícios, né? E aí sim, pode-se partir ou para a via da persecução criminal, a gente vai acionar a máquina criminal do Estado para, se o caso for grave, adotar as consequências legais disso, né? E há vários casos, aí pode ser uma comunicação falsa de crime, que é um crime de pena alta, por trás da alienação, pode haver crimes mais graves, pode ser uma difamação, uma calúnia, pode dar ação penal sim, né? E já entra na vara da infância, na vara de família, com o pedido de alienação parental. Que aí são essas medidas que eu falei. Uma advertência judicial, uma alteração, uma ampliação de guarda. Olha, uma modificação de guarda, uma ampliação de regime de visita. Olha, eu estou ficando 12 horas com meu filho a cada 15 dias e estão me desqualificando. Eu preciso ficar pelo menos 3 dias por semana. O juiz pode fazer isso, inclusive que nós dizemos em sede liminar. O que é em sede liminar? Logo no começo do processo. Tá. Doutor, posso falar de outra coisa contigo? Pode, estamos aqui à vontade. Matamos aí 5 minutinhos mais de programa. Eu já entrevistei outros juízes e é sempre bom quando vocês vêm aqui, porque, eu não sei, a gente acha que vocês são diferenciados, entendeu? Imagina. Por ser o juiz de direito. Aliás, o termo fala juiz de direito, mas na hora da sentença, o juiz só vê o direito ou ele vê a justiça também? Olha, o grande problema da gente procurar sempre fazer justiça é que a justiça do palmeirense é a injustiça do corintiano. O que eu quero dizer com isso é que justiça é um conceito que varia muito de pessoa para pessoa. Então, às vezes, o juiz acha que está fazendo justiça na cabeça dele, quando, na verdade, está fazendo injustiça com as duas partes. Então, é bom que a gente procure seguir a lei. Porque a lei, ela é equidistante, ela é feita para qualquer pessoa que se enquadre naquela. Quando a gente procura atenuar muito a lei ou forçar muito a lei, a gente vai se aproximando muito de uma ideia de justiça, mas a gente vai se afastando do ideal de segurança e pode gerar uma grande insatisfação popular. Verdade. Explicação fantástica. O que o doutor, não sei se é antiético falar ou não, se for, pelo amor de Deus, mas o que o doutor pensa do nosso Supremo? Olha, o que eu penso é o seguinte, é um fenômeno mundial, não é o Brasil. Até tem um doutrinador italiano chamado Mauro Capelletti, a gente fala de Capelletti, lembra até da cantina italiana, né? Sim. Mauro Capelletti, ele faz a seguinte piadinha. O judiciário italiano é pior que um relógio quebrado. Por quê? Porque o relógio quebrado está certo pelo menos 2 vezes ao dia. Ou seja, então lá na Itália eles criticam muito o Supremo. Por quê? Porque hoje nós passamos por uma linha de busca de muitos direitos sociais e com isso muitas vezes cada um dá essa sua interpretação pessoal à lei. A interpretação pessoal ela pode agradar muito a alguns e desagradar demais a outros, sobretudo quando ela vai contra o limite previsto em lei. Eu vou dar um exemplo claro, questão do aborto. Onde que está na lei que em 3 meses se poderá impedir a vida? Não está em texto legal algum. Isso foi criado da cabeça de um ministro, que eu respeito muito, que é o ministro Barroso, que ele quer, por analogia com o que se faz, por exemplo, no Uruguai, na França, fazer no Brasil também. Então aí eu acho que a questão é de nós procurarmos o Congresso para que o Congresso discuta com a sociedade e verifique se é essa mesma questão, se mudar ou não. Eu acho que o Supremo, algumas vezes, ele se excede, mas é um excesso bem intencionado, mas ele se excede na sua competência constitucional ao dar essas interpretações justas, porém que destoam do texto. Perfeito. Uma outra pergunta, doutor Júlio. Quer dizer, de repente você pode sair daqui e falar para a sua assessora, eu não fui lá para responder essas coisas que ele me perguntou. De modo algum. Uma outra coisa, eu acho que quando a pessoa está dentro de uma determinada posição, quando ela tem um cargo dentro ou do governo, enfim, quando ela comete um crime que ela, inclusive, está ali para combater,
a pena deveria ser agravada. Ela é agravada ou não? De fato é agravada. De fato ela é agravada. Há uma qualificadora que é justamente uma qualificadora no artigo 60, se não me falha a memória do Código Penal, que é este cometimento de crime no exercício de função, de confiança e tal, esse abuso de confiança. Tudo isso leva a que se fixe, porque as penas elas são fixadas entre o mínimo e o máximo. Uhum. Geralmente, quando o réu é primário, de bons antecedentes, a pena é a mínima. Mas quando acontecem situações como essa, de uma falha de confiança, você vota num deputado, o deputado recebe dinheiro para votar contra o que ele prometeu. Poxa, aí você pode sair desse mínimo e até se aproximar do máximo. Tá. E às vezes isso é uma coisa violenta, porque vai de 2 a 8. Dizer, uma coisa é uma pena de 2 que você responde em 7,8, liberdade, né? outra coisa é 8 que você já responde Exatamente. dentro da cadeia. Existe a liberdade até que você pode... Antigamente era sursi que se falava, não sei se é esse termo ainda. Hoje é suspensão de pena, o sursi. É. Você leva a pena até 4 anos, você não pratica o crime com violência, a pena pode ficar suspensa. Aí é o sursi. Está no artigo 77 do Código Penal. Doutor Júlio Ballerini, que show, obrigado, viu? Muito Você obrigado, Alberto. Fantástico. Imagine, adorei falar contigo, viu? Foi muito bom. Doutor Júlio Ballerini, que não falou só de alienação parental, não, falou de outras coisas também. Eu tenho certeza que vocês gostaram, porque é muito bom a gente entrevistar pessoas inteligentes aqui, tá bom? Imagina. Meus amigos, Visão Geral de segunda a sexta-feira, às 9h30 da noite, sempre conto com a sua audiência. E não se esqueça que o esporte, o RF Esporte Clube que eu apresento também é de segunda a sexta, só que à 1h da tarde, tá bom? Saúde, paz, alegria, sorte. Tchau, pessoal.